paz do Senhor Deus, sou cooperador da obra do Senhor na Igreja Primeira Assembleia de Deus, situada em Eunápolis, Bahia. Igreja que é pastorada pelo presbítero pastor local Joaquim Neiva. Queridos, tem uma palavra de Deus para com a sua vida. E antes de começar a falar, gostaria que você se inscrevesse no meu canal e ativasse o sino para receber notificações dos meus vídeos. A palavra de Deus que está em Gênesis, capítulo 37, contará uma história, acredito eu, bastante conhecida por todos, mas uma história que não deixa de ser uma história emocionante e que nos traz aprendizados cada vez mais. A história de José do Egito. José foi o 11º filho de Jacó, e Raquel tinha concedido a Jacó José. Ela era estéril, mas Deus tinha uma promessa na vida de Jacó. Então, mesmo sendo estéril, não impediu ela concebesse José a Jacó. E também ela concebeu Benjamim. E José, o menino, foi crescendo e Jacó se apegou muito a José. Enquanto seus irmãos, não que Jacó não gostasse deles, mas que o seu filho mais caçula era o seu filho mais que ele tinha apego, era o seu filho predileto. E com isso gerava nos outros uma certa inveja. Gerava essa inveja do seu irmão caçula. E o seu pai ordenou José que observasse seus irmãos, porque José já tinha um dom desde criança de estar ali ministrando as coisas da sua casa. Então, um certo dia, José contou-lhes um sonho que a sua família prostraria perante José. E os seus irmãos, com isso, eles ficaram muito chateados e armaram para José e queriam matá-lo, mas Rubem, seu filho primogênito, não permitiu que o matasse, mas sim que fizesse uma outra coisa com ele. Então eles jogaram José no buraco, pegaram a sua túnica que o seu pai tinha dado, e matou um animal e colocou nessa túnica o sangue, e para chegar a Jacó e dizer que José foi morto por animal que tinha atacado. E ali passou os medianitas, e ali eles chamaram os medianitas, disseram os medianitas que tinham mercadoria e venderam José por preço de banana, por preço muito mínimo. José foi vendido pelos seus próprios irmãos. Então, após eles terem vendido José, aí eles foram até Jacó e disse para Jacó que José tinha sido devorado pelos seus animais. E aí conseguiu só mesmo a túnica. Foi a única coisa que restou de José. A Bíblia vai dizer muito da história de José. Então a Bíblia vai dizer que após José ter vendido como escravo, aqui já no capítulo 39 de Gênesis, vai contar que ele, chegando ao Egito, o capitão Potifar, capitão da guarda do rei Faraó, comprou José. Primeiro eles observavam sempre se a pessoa era jovem, era forte, se tinha dentes bonitos, e ali José o agradou o rei, e o capitão comprou José.
e colocou na casa dele. E a Bíblia vai dizer que José foi próspero, foi temente a Deus. E José, aos poucos, com a sua obediência à palavra de Deus, ele conquistou a Potifar muito rápido, mas a sua esposa começou a se sentir atraída por José e queria que José deitasse com ela. Mas José não dava ouvidos a tudo que ela disse para ele. Ele não dava ouvidos. E assim ela foi ficando chateada, ela começou a se sentir rejeitada por José. E um certo dia ela pegou as vestes de José e o acusou de ter deitado com ela. E Potifar, sabendo disso, jogou José na prisão. E na prisão vai dizer que ali estavam também alguns servos do rei Faraó. E dois deles foram o destaque que a Bíblia destacou, e também a Bíblia vai destacar que José, entre os prisioneiros, ele foi um dos destaques. Ele foi o que mais se destacou. O copeiro, ele contou um sonho a José. E José, interpretando seu sonho, disse que não ficaria naquele lugar, na prisão. E que ele voltaria a seu serviço sacerdotal em prol do rei. E já o padeiro, José, contou que ele interpretou o sonho dele, que ele, após 3 dias, conforme ele tinha contado o sonho a José, ele seria morto e o rei daria sua cabeça às aves. E chegando o copeiro lá, servindo ao rei, o rei, no capítulo 41, vai falar que o rei teve um sonho. O rei Faraó teve um sonho. O versículo 1 nos diz assim: E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subia do rio 7 vacas, formosas à vista, e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subia do rio, após elas, outras 7 vacas, feias à vista, e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. E Faraó se perturbou com o sonho, e sonhou outra vez. E eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. Então o rei, chamando seus servos, os adivinhadores, como a Bíblia conta, os sábios, os intérpretes, que eram pessoas ali instruídas para interpretar sonhos, mas que não tinham o Espírito de Deus. Esse Espírito de Deus ele habitava somente em José. Então nenhum deles conseguiu interpretar o sonho do rei. E o copeiro chegou para o rei e disse-lhes: José, um jovem que está na prisão, ele interpretou meu sonho e aconteceu da forma que ele contou. E o rei, sabendo disso, Faraó chamou a José. E chamando José, contou os versículos que eu citei aqui.
o sonho que ele teve e José interpretou da seguinte forma: o sonho que o rei sonhou é de 7 anos que haverá abundância e 7 anos de seca. E o rei se maravilhou-se com a interpretação de José. E o rei colocou José como governador do Egito, porque viu que José servia a um Deus todo-poderoso e via que o espírito que habitava em José era o espírito que atraía. Então era o espírito que dava a José também a sabedoria divina. E ali o rei disse para José que José só não seria maior do que ele, mas abaixo dele seria maior do que todos do Egito. E todos ali o rei ordenou que obedecessem tudo que José falasse. E aí começa a história linda, né, que a Bíblia nos conta acerca dos seus irmãos, que os seus irmãos venderam José como escravo e eles não davam-se que José estava mais vivo. Eles não queriam matar José, mas também não queriam matar com suas próprias mãos, porque era seu irmão. Mas achou essa solução de vendê-lo como escravo. Não que ele estava vivo mais. Interessante, a Bíblia vai nos contar acerca disso, que José se tornando governador do Egito, a partir daquele momento, José teve muita sabedoria. Ele guardou tudo que podia, né? Nesses 7 anos de abundância. Ele fez um estoque muito grande para que quando viesse a seca estivesse preparado. E foi dessa forma. A Bíblia vai contar que todos ali das tribos, eles vieram até o Egito para a compra do mantimento, que a fome era gravíssima. E vai contar no capítulo 42 de Gênesis, vai contar acerca dos seus irmãos. E entra em cena os irmãos de José. E Jacó, não tendo o que comer, falou-lhes, sabendo que no Egito tinha alimento para comprar, e eles venderam tudo que tinha ali para comprar do mantimento. E os seus irmãos foram até lá, e chegando até José, não conheceu José. José logo conheceu-os, que eram seus irmãos, e eles prostraram perante José como seu senhor. E pediu a José por misericórdia. E José, fazendo da seguinte forma, José vendeu para eles, né, o alimento, os trigos, e falou para os varões que estavam a serviço dele, para que colocassem o dinheiro de volta ali na mercadoria deles. Colocaram na boca do saco. Vai contar dessa forma, a Bíblia vai contar. E chegando a certo caminho, ele se deparou que o dinheiro estava ali. E eles começaram a não entender o que estava acontecendo, o porquê daquilo. Então, José também nos ensina que nós temos que termos compaixão dos nossos inimigos, independente do mal que eles nos fazem, independente daquilo que está planejando contra a nossa vida, mas nós temos que ter um coração bondoso, e isso José teve muita misericórdia mesmo de seus irmãos. Mas aí não acabou. Após o alimento ter acabado lá, eles voltaram novamente com aquele dinheiro para comprar-lhes. E aí José teve uma estratégia de aprendê-los.
Isso liberou um só de seus irmãos para dizer que só liberariam os demais se eles trouxessem o seu irmão Benjamim, o caçula, né, dos irmãos. E, e eles fizeram dessa forma que José tinha fala, para que seus irmãos, os demais, fossem soltos. Só que quando eles trouxeram Benjamim, José não quis liberá-los junto com eles. E eles ficaram sem saber realmente o que estava acontecendo ali. Até que chegou um momento que José tinha que apresentá-los para eles. Porque José já não aguentava mais de emoção, não aguentava mais de ver os seus irmãos. E a Bíblia vai nos contar, aqui no capítulo 45, José dá-se a conhecer com seus irmãos. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E José disse para eles: Pelo que Deus me enviou diante de vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. E Deus tinha falado com Jacó, que Deus daria a Jacó uma grande nação no Egito. Jacó não tinha, digamos, compreendido exatamente isso. E eles ficaram abismados quando José se apresentou para eles e disse que ele estava vivo, que ele não tinha sido morto. Os seus irmãos ficaram paralisados com isso, até que eles deram conta que realmente José não tinha sido morto, José estava vivo. E José, muito emocionado, José perguntou-lhes onde estava seu pai, se o seu pai estava vivo ainda. Seus irmãos disseram para ele que estava sim. Então José pediu para os varões levarem um carro lá. Ele foi com um carro a pegar seu pai para trazê-lo para o Egito e sua família. E trouxe ali. E ali a Bíblia vai nos dizer que houve uma grande nação, tanto por parte da família de Jacó como por parte de José também. Após chegar ao Egito, Jacó ele viveu 17 anos no Egito. E ele viveu até aos 140 anos, mas não deixou de se cumprir com a promessa de Deus. E muito linda essa história, porque Deus nos prova que as promessas dele, por mais que o homem ache que seja tardia, mas não deixará de cumprir com as promessas do Senhor.